Nós temos uma mensagem para hoje, e como nós estamos na jornada de 10 dias de oração, então eu preparei um tema sobre oração. A oração faz a diferença. E nós vamos ver alguns textos da Bíblia, alguns exemplos bíblicos e alguns testemunhos de como Deus responde às nossas orações, a oração do seu povo. Brevemente, curva sua fronte para uma palavra de oração. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra e nesse momento queremos que o Senhor esteja conosco, através do Santo Espírito. Fale conosco, através da tua palavra. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Promessas preciosas, ou preciosas promessas de oração. Vamos começar com Jeremias. Jeremias 33:13, um texto conhecido. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Começa com chame, ou em algumas versões clame. Em oração, clame, peça. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, no caso a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, Deus não nos responde conforme a nossa vontade, segundo a vontade dEle. Então, sempre que pedimos e for algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então o Senhor, Ele tem os ouvidos abertos para os que lhe suplicam através da oração. Nós estamos morando na Alemanha. E aqui nesse país, terra do pai Berlim, pai do irmão Walter Klaes. Então, o seu pai veio antes da guerra ou depois da guerra no Brasil? Ele foi para lá? Foi para lá antes. Antes da guerra, pronto. Então, esses aqui são acontecimentos posteriores, né? Mas o pai dele voltou para lá. O pai dele voltou, né? Ótimo. O Muro de Berlim, depois da Segunda Guerra Mundial, as potências mundiais, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, dividiram a Alemanha. E Berlim ficou metade com os russos, o bloco comunista, e a outra metade, então a metade leste com o bloco comunista, Rússia, e a metade oeste com os aliados, desse lado. Né? E na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, ocorreu algo muito trágico. Não somente para os moradores de Berlim, como para toda a Alemanha. Começou a construção do muro. De madrugada, as pessoas dormindo, começaram a escutar barulho de tratores, barulho de obras, homens, soldados se movendo, e então perceberam o que seria a construção, que estava sendo a construção de um muro de 37 quilômetros, né, que dividiria a Alemanha em duas, em Berlim, a parte ocidental com os aliados e oriental com os russos. Então, ali foram colocados milhares de soldados, né, para proteger, em primeiro lugar, proteger os trabalhadores, porque a população ficou revoltada, porque estava tirando a liberdade deles poderem mover, e também, futuramente, foram colocados, aqui são imagens reais, de como, época da construção, 1961. Então, os que já tiveram o privilégio de estarem aí, né, nos restos do muro, né, temos ali em Berlim, ali tem fotos, né, contando a história de como que foi. Então, esse aqui é um pouco, algumas fotos de como foi esse processo da construção. Da noite para o dia, cortaram parte da cidade, toda a cidade, na verdade. Não somente a cidade, senão do norte, a fronteira do norte até o sul.
Então, mas ocorreu algo interessante. Começou um movimento de oração. Começou na cidade de Leipzig. Então, em 1985, um grupo de cristãos, uma igreja em Leipzig, começou um movimento de oração. Então, no começo não era pequeno, esse grupo, eram apenas de 5 a 10 pessoas que se encontravam toda segunda-feira à noite para orar, para que novamente pudessem acabassem com esse muro e pudessem ter acesso. Familiares, temos aqui na nossa igreja de alemã, temos pessoas que eram do leste, né? A família Mates, eles vieram de lá, né? E o marido da Rose era de lá, daquela região, e não podia, só puderam cruzar para cá depois que o muro, né, caiu. Então, mas como que o muro caiu? Através de um movimento de oração de cristãos, que começou pequenino, 5 a 10 pessoas reunidas. Olhem só. Meses foram passando e mais pessoas começaram a se unir nesse movimento de oração, nessa corrente de oração. E olha o que aconteceu. Em agosto de 89, já eram dezenas de milhares de cristãos reunidos em toda a Alemanha. Já não somente em Leipzig, mas em toda a Alemanha. E esse movimento de oração inflamou as faíscas da liberdade. E o que ocorreu? Que no dia 9 de novembro de 1989, de repente as pessoas começaram a se aglomerar de um lado e do outro do muro. E eram milhares de pessoas. E impulsionados pelo desejo de liberdade, né, começaram a quebrar os portões, começaram a quebrar o muro. E antigamente os soldados atiravam nessas pessoas que se aproximavam e queriam pular, ou atiravam, matavam. Mas o que ocorreu é que os soldados não somente não atiraram, não fizeram nada, e começaram a ajudar as pessoas a derrubar o muro, que também já não queriam mais esse muro de separação que havia durado já 28 anos. Então nós temos aqui algumas imagens também reais de novembro de 1899. Então vemos aqui soldados, pessoas, né? Aqui depois trouxeram já os tratores para derrubar os muros, e milhares e milhares de pessoas comemorando a queda do bloco comunista, do comunismo. Né? Aí começou uma cascada, né? Os países do leste também começaram a se livrar do comunismo, ou pelo menos do domínio da Rússia. Mas o muro de Berlim era um símbolo. Era um símbolo. Então, isso tudo, a raiz, logicamente, que aí houve questões de negociações políticas, né? Mas houve um movimento de oração por trás que levou a queda do muro de Berlim. E mais tarde, comentando esse assunto, a revista New Republic Magazine, que não é uma revista cristã, disse o seguinte: um antigo adágio diz que a oração muda as coisas. Não podemos nos responsabilizar pela veracidade da oração, mas sabemos que pessoas orando mudaram o rumo da Europa moderna. Pessoas seculares dando testemunho do poder da oração. Isso é fabuloso. Então, um povo orando mudou a história de uma nação, porque realmente a oração faz a diferença. E esse é o tema de hoje. A oração faz a diferença. Isaías 65, 24 diz: e será que antes que clamem, antes que oremos, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que maravilha, olha que promessa linda. Encontramos Isaías, estamos estudando, né, o livro do profeta Isaías. Vamos brevemente analisar algumas orações. A oração de Daniel. Aqui em Daniel 9, 20 ao 23 diz o seguinte:
Enquanto eu ainda falava, então Daniel, né, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente. Se lembra, né? Gabriel, Laura, você lembra quem era Gabriel? Foi o anjo que, quando Lúcifer foi expulsado do céu, Lúcifer era o anjo mais poderoso, Lucas, Mestres, né? Mestres, como é que fala anjo? Mestre Lúcifer se tornou Satanás, foi expulsado, Gabriel entrou no seu lugar. Então o anjo mais poderoso do céu veio atender a oração de Daniel. Então o homem que eu tinha visto na minha visão anterior veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Olha a rapidez desse anjo. Enquanto Daniel orava, ele saiu do céu e já chegou à terra. Incrível, né? Incrível. As leis da matemática, da física, dizem que o objeto mais rápido que se traslada pelo universo é a luz. 300 mil quilômetros por segundo. A luz é a matéria mais rápida que se move pelo universo. Nada pode se mover mais rápido que a luz. Mas Gabriel se moveu muitíssimo, muitas vezes mais rápido que a velocidade da luz. Inexplicável. Nosso Deus é impressionante. Quando você começou a fazer as suas súplicas, ou seja, quando ele começou a orar para receber compreensão, discernimento sobre a profecia, que ele não estava entendendo, então foi dada uma ordem. Deus deu a ordem para Gabriel, e eu vim para explicar tudo a você. E olha que lindo, porque Deus o ama muito. Lindo. E Deus ama muito, não somente a Daniel, Deus ama muito a Marta, a Rosa, a Silvana, a todos nós, todos nós. E antes mesmo, né? Lemos o versículo, antes mesmo que comecemos a orar, Deus já ouve as nossas orações. Porque ouve, Ele conhece as nossas súplicas, o nosso coração, as nossas lágrimas de noite no travesseiro, Ele conhece tudo. Oração de Daniel. A oração na igreja primitiva. Também existe algo muito poderoso que ocorreu na igreja primitiva. A igreja apostólica, ela foi iniciada pelo movimento de oração. O muro de Berlim caiu pelo movimento de oração. E a igreja apostólica, nossa igreja cristã, começou através de um movimento de oração. A glória de Deus inundou aquela igreja. Jesus disse aos discípulos que aguardassem em Jerusalém, né? Pela promessa do Pai. Qual que era a promessa? A promessa do poder do derramamento do Espírito Santo. E foram fiéis à ordem do Mestre. De fato, eles realmente ficaram ali orando. E o que ocorreu? Em Atos capítulo 1, a igreja é encontrada buscando a face de Deus. Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Em outras versões dizem: com um só espírito, com uma só intenção, estavam unidos, unânimes em oração. E qual foi o resultado? O resultado é que ocorreu o derramamento do Espírito Santo. E as pessoas que viram aquela manifestação do Espírito acharam que essas pessoas estavam embriagadas, estavam bêbadas. Mas, indagados se estavam embriagados, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e faz um poderoso sermão. O que aconteceu? Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Assim nasceu a igreja cristã. Assim nasceu o nosso movimento cristão. Com um movimento de oração. A oração tem um papel fundamental na Bíblia. Em todos os profetas, em todos os personagens, em todos os movimentos de reforma,
sempre que havia uma grande crise, havia um movimento de oração, para que, pedindo a Deus restauração, pedindo a Deus que pudesse aliviar esse sofrimento. Algo interessante, a oração e a ciência, será que tem alguma coisa a ver? A oração com a ciência? A ciência diz que a ciência não tem nada a ver com coisas de Deus. De fato, quer dizer, vamos aqui matizar, gostaria de matizar, não é a ciência que diz, senão alguns cientistas dizem, porque a ciência não diz nada, né? A ciência está ali, quem criou a ciência foi Deus. Nós podemos olhar a ciência, olhar a natureza, o que ocorre ao nosso redor, e então analisar. Alguns creem, analisam erroneamente e chegam à conclusão que não há Deus. Mas outros também, cientistas, dizem que há Deus, porque vem evidências. Mas vamos ver aqui a ciência comprovando o poder da oração. Olha que interessante. Então, nos Estados Unidos, um dos campos de estudo que mais crescem é o poder de cura da oração. Olha só. Uma pesquisa recente revelou que 79 das escolas de medicina dos Estados Unidos oferecem cursos sobre oração, espiritualidade e cura. A maioria desses cursos são ateus, não creem em Deus. Mas, de alguma forma, entendem que é positivo, existe algum poder na oração. E eles incluem 79, escolas de medicina nos Estados Unidos incluem essas matérias. Então, vamos ver, pesquisadores conduziram aproximadamente 200 estudos científicos sobre a oração e a cura. E o que aconteceu? O Dr. Randolph Bird, um cardiologista muito conhecido dos Estados Unidos, em São Francisco, tomou ao acaso um grupo de 393 pacientes. E estes haviam sido submetidos à cirurgia cardíaca, ponte de safena. Algo complicado, perigoso. Então, eles dividiram esses 393 pacientes operados em dois grupos. Então, um grupo por quem não se orava e o outro grupo por quem se orava. E ninguém ficou sabendo de nada. Ninguém ficou sabendo que estavam orando por eles ou não estavam. Eles não sabiam. Muito bem. Foi um estudo duplamente secreto. O Dr. Bird deu a um grupo de dedicados cristãos os nomes dos pacientes do grupo por quem deveriam orar. Por que foi um estudo duplamente secreto? Nem os pacientes sabiam que estavam participando dessa pesquisa, desse estudo, nem também esse grupo de cristãos sabiam que estavam participando de um estudo. Simplesmente pediram para que se orasse por algumas pessoas, e começaram a orar, como os cristãos fazem, mas não sabiam que era parte do estudo. Muito bem, vamos ver o resultado. O resultado foi o seguinte: a diferença entre os dois grupos foi surpreendente. O grupo por quem se orou restabeleceu-se mais rápido. Precisou de menos medicamentos e teve menos complicações no processo de cura. Olha só. O grupo por quem as pessoas que receberam orações. Então houve esse efeito direto na recuperação da saúde dessas pessoas. E os pesquisadores ficaram, logicamente, surpreendidos. Então, nós vemos que até mesmo cientificamente podemos comprovar o poder da oração. Existe poder na oração. Não é coisa da nossa mente. Não é coisa dos cristãos. Até mesmo pessoas não cristãs comprovam isso. Eles não sabem explicar. Não podem explicar, porque é um milagre. É a atuação de Deus. Temos que aceitar pela fé. Mas podemos comprovar que funciona. E a irmã Eva deu aqui um testemunho a esse respeito. Muito bem. Caminho a Cristo. A serva do Senhor aqui na página 94 diz que as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo
os levam ao pecado. E tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhe ofereceu. É gratuito. Deus não cobra de nós. Podemos orar, se quisermos, 24 horas. É gratuito. E também é gratuito as bênçãos de Deus decorrentes da oração. Deus não nos cobra para ter acesso a Ele. Poderia cobrar. Imagine, se queremos ter uma audiência com a Angela Merkel, ou com algum homem mais, o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, dono da Amazon, ou se quiséssemos uma audiência com a rainha da Inglaterra, isso custa dinheiro, porque não nos vão dar uma audiência assim por nada. O dono do universo, não o dono da Amazon, mais rico do mundo, não, o dono do universo, o ser mais rico, mais poderoso, nosso Criador, Salvador, mantenedor e Redentor, não nos cobra nada. Mas não somente isso, Ele poderia fazer, ok, vocês vão ter acesso uma vez ao dia só. Uma vez ao dia, gratuito. A próxima tem que cobrar, assim como fazem, né? Os médicos, às vezes, a primeira consulta é gratuita e depois cobra. Não, Ele faz gratuito todas as consultas e quantas quisermos. E quantas horas quisermos. Isso a gente não para pensar nessas coisas, né? É um privilégio. Nós somos privilegiados. Nós somos filhos de Deus. Muito bem. Vamos ver aqui a oração em Jesus. Como que Jesus usou a oração? Marcos 1,35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, hein? Jesus. Ou seja, não havia pecado, Filho de Deus, se levantava cedinho quando ainda estava escuro, ia para um lugar tranquilo, porque é o deserto. O deserto não tem nada. Tranquilo. Não tem barulho de carro, não tem... Um lugar tranquilo. E ali orava. E agora entendemos o poder de Cristo. Porque se comunicava, a princípio da manhã, se comunicava diretamente com a fonte do poder. Lucas 6,12. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte. Às vezes para o deserto, às vezes para o monte. Por que monte? Monte também não tem nada ali. É tranquilo. Calmo. Você escuta o barulho do vento, os passarinhos. Calmo. Se retirou para o monte a fim de quê? Orar. E passou a noite orando. Caminho a Cristo, páginas 93 e 94. Ele é o nosso exemplo, Jesus Cristo, né? Em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois, como nós, em tudo foi tentado. Sua humanidade tornou a oração uma necessidade. Não era porque Jesus estava fazendo aquilo simplesmente para mostrar para os outros. Não, ele necessitava. Necessitava como ser humano. Sua humanidade tornou a oração uma necessidade e um privilégio para ele. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador, olhem só isso, e se o Salvador, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, pecadores mortais. Se o próprio Cristo tinha necessidade de ir ao monte, ao deserto, se dedicar horas em oração, quanto mais nós, seres pecadores, temos que aprender do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos alguma coisa também sobre a oração para os pais que oram para os seus filhos. Temos aqui algumas famílias importantes. Na revista The Signs of the Times, no dia 4 de maio de 1888, a serva do Senhor diz: Ele não deixará de ouvir, no caso Deus, a sincera oração dos pais, para que os filhos sejam abençoados por Ele e se tornem fiéis. Quando os pais cumprem a sua parte em apontar aos filhos o caminho de Deus, podem estar seguros de que seus pedidos de ajuda em seu trabalho no lar serão atendidos. Olha que lindo. Então, aqui temos uma promessa linda de que se os pais oram pelos seus filhos, né?
pedindo bênçãos e cumpre a sua parte, Deus fará a parte dele. Temos o exemplo de Jó. O que fazia Jó? Jó orava pelos seus filhos, intercedia. Jó 1:5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava, no caso os filhos, e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Eram 10 filhos. Pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não era só uma noite, um dia, um mês. Sempre fazia. Sempre intercedia pelos seus filhos. Então nós, pais, devemos interceder pelos nossos filhos. A Ciência do Bom Viver, páginas 392 e 393. Pela manhã, antes que saia de casa para o trabalho do dia, reúna ele, no caso o pai, os filhos em redor de si, e curvando-se perante Deus, entregue-os ao seu paternal cuidado. Pais e mães, por mais prementes que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. O que ele está dizendo aqui, que mesmo que tenhamos muita coisa que fazer durante o dia, mesmo que o nosso dia seja atareado, muitas coisas que fazer, não deixemos de reunir nossa família no culto pela manhã, mesmo que seja breve, uma leitura de uma meditação, um texto bíblico, um hino. Ali nós vamos receber o poder e pedir então a guarda, a proteção dos santos anjos para os nossos filhos, para nós, durante o dia. Isso então é o que os pais deveriam fazer. Agora, a oração é, juntamente com a palavra de Deus, é a arma do cristão. A arma do cristão não é um rifle, um revólver. A arma do cristão é a oração. Então vamos ver como que funciona essa arma do cristão. Brevemente, vamos relatar aqui a vitória que Josafá. Josafá foi um rei de Judá. Está ali em 2 Crônicas, capítulo 19, capítulo 20. Relata uma vitória descomunal que o rei Josafá teve através da oração e buscando a Deus. Uma pergunta: qual general monta uma estratégia de guerra que vai precisar de um coral, de músicos para ir para a guerra? Vocês já viram isso alguma vez? Levar cantores para louvar Deus numa guerra? No meio do... Josafá fez isso. Levou cantores. Nós vamos ver. Então, foi exatamente isso que ele fez, na guerra contra os Moabitas e Amonitas. 2 Crônicas 20:12, o rei diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra nós? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Senhor, não temos força para enfrentar essa pandemia. Senhor, não temos força para enfrentar as dificuldades econômicas. Não tenho força para conduzir a minha família. É a mesma coisa que Josafá estava dizendo. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha o segredo. A situação está difícil. Não vemos solução. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixados, estão postos em ti. E vamos ver o que aconteceu? 2 Crônicas 20:15. O Senhor respondeu assim a Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão. Não tenham medo dessa pandemia, não tenham medo dos problemas econômicos que já estão vindo e vão continuar vindo. Não tenham medo do desemprego, não tenham medo das doenças. Por quê? Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa batalha não é nossa, é de Deus. Por quê? O conflito cósmico não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os poderes que dominam, espirituais que dominam este mundo. E o que aconteceu? Vamos ver que a vitória pertence ao Senhor. 2 Crônicas,
capítulo 20, 21, diz o seguinte, que Josafá ordenou os cantores, vestidos de vestes sagradas. Esses cantores eram os levitas, que trabalhavam no templo, né? Eram sacerdotes, para que marchassem à frente do exército. Olha só, quem que ficavam à frente do exército? Só os mais valentes, porque eram os primeiros em morrer. Eram os primeiros a levar uma flechada, os primeiros que morriam. Lembrem-se quando Davi teve um caso com Batseba. O que ele falou? O que ele mandou o general fazer com Urias? Colocar na frente da batalha, para que morresse. Aqui, Josafá fez exatamente isso. Colocou os cantores com vestes sagradas e que marchassem à frente do exército. Para qualquer general de guerra, isso seria um suicídio. E seria uma covardia colocar músicos na frente do exército, para morrer. Vamos ver o que aconteceu. E para que cantassem, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam cantando, o exército, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E qual foi o resultado? 2 Crônicas 20, 24, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, o exército inimigo, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. A guerra de quem que é, irmãos? De quem é? É de Deus, é do Senhor. Então, não temamos, não tenhamos medo. A única coisa que temos que temer é quando não oramos. Temer não buscar o Senhor em oração. Aí sim, temos que ter muito medo, porque o inimigo está aí, como um leão. E enfrentar um leão, sabe que a gente tem a guerra perdida. Não podemos enfrentar os leões. Mas, se temos um Sansão matou um leão. Se temos um Davi matou. E se temos ao Senhor do nosso lado, não precisamos temer, porque a vitória provém do Senhor. Então, a oração faz sim a diferença. A oração faz a diferença. E finalmente, para ir finalizando, gostaria de colocar 2 citações. Devemos tirar tempo diariamente para buscar ao Senhor. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 20 e 21. Os que não têm tempo para dar atenção à sua própria alma, no caso, à sua vida espiritual, que não tem tempo para se examinar diariamente se estão ou não no amor de Deus, para fazer uma autorreflexão e colocarem-se no conduto da luz, olha o resultado, terão tempo para as sugestões ou tentações, de Satanás e a execução de seus planos. Ou seja, se a gente não buscar a Deus em oração, somos presa fácil do inimigo. É como se fosse um leão brincando com um gatinho, ou um gatinho brincando com um rato. É assim que somos na mão do inimigo. Um passarinho na mão de um gatinho. Não podemos. Temos que buscar poder do alto. A oração, olhem bem, a oração é a resposta para cada problema da vida. Não diz aqui que a oração é a resposta para alguns problemas da vida. Não. O que diz aqui? A oração é a resposta para cada problema da vida. Nós aqui todos temos problemas, né? Uma coisa que une o ser humano é que temos problemas. Mesmo os ricos, todos temos problemas. Então, se temos problemas, busquemos solução em oração. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Humanamente, algumas situações, ou muitas situações humanamente, são sem esperança. Isso é verdade. Mas nada é impossível com Deus. Vemos o caso de Josafá. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido.
Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Se estamos fracos espiritualmente, busquemos fortaleza em Deus, que nos dá. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Enfim, devemos confiar em Deus. Confiança em Deus. É assim que vamos vencer as nossas crises pessoais, existenciais da nossa vida, as nossas crises espirituais, as nossas dúvidas. Estamos num momento em que a fé do cristão está sendo abalada, como nunca. A última pandemia ocorreu 100 anos atrás. Veio uma primeira guerra mundial, achavam que o mundo ia acabar, veio uma segunda, acharam, e depois veio uma pandemia. Os nossos avós passaram, e bisavós passaram tempos muito mais difíceis do que agora. Mas estamos enfrentando novamente algo parecido com o que os nossos avós e bisavós enfrentaram. O pai do seu Walter, né, os avós, enfrentaram Primeira Guerra, Segunda Guerra e pandemia. Morreram mais de 50 milhões. E nós enfrentamos essa pandemia, é grave, mas até agora 2,5 milhões morreram. Nada comparado ao que os nossos antepassados passaram. E não perderam a fé, não abandonaram o barco. Irmãos, gostaria de colocar um testemunho para finalizar, um vídeo, que faz parte dos 10 dias de oração. São 3 minutinhos e com isso terminamos. Observe o testemunho dessa senhora. Aí eu orei assim, mais ou menos 30 anos. Mais até, porque toda vez que eu